Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que tudo muito bem, que tenham passado um ótimo Natal e desejo a vocês já um bom ano novo, um bom 2026, cheios da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra, acredito que a última do ano, agradecê-los por este ano, por tudo aquilo que Deus fez. Esse canal, ele alcançou lugares que eu realmente imaginei que fosse demorar muito para acontecer. E nós não sabemos os projetos do Senhor, o que nós sabemos é que Deus pode fazer além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu compartilhei já esse testemunho, mas talvez você não tenha ouvido. E eu já gravava mensagens, pequenas mensagens, e enviava aos meus amigos pelo WhatsApp, as pessoas que estavam na minha lista de contatos. E já há muitos anos eu fazia esse trabalho. E aí um amigo meu falou assim, Van, por que você não faz um canal, né, para compartilhar com outras pessoas? Eu falei, isso não é para mim, né, isso não tem nada a ver comigo. Mas aquilo ficou guardado numa caixinha. E aí eu comecei a orar nesse propósito. E o Senhor falou comigo 3 vezes, através de 3 pessoas diferentes, confirmando que era para realmente eu estar fazendo esse canal, e eu fiquei muito receosa, não por vergonha, por exposição, que realmente eu creio que em tudo Deus está no controle, mas se era realmente o propósito do Senhor que eu tivesse essa ferramenta de evangelização. E hoje nós já estamos aí com o canal há 8 meses, começamos em abril, e nós já estamos aí próximo de 10 mil visualizações, então aproveitando aí você que está me assistindo, compartilhe, se inscreva no canal, e eu agradeço a você que compartilhou, que assistiu, que foi edificado, e a gente está chegando já a um marco muito grande, e eu fico muito feliz de verdade. Ao Senhor a honra, a glória, o poder e toda a majestade. E eu me recordo anos atrás que eu estava fazendo evangelismo no interior de São Paulo. Eu fazia parte de um grupo de evangelismo, já comentei isso com vocês. E eu fiz um pedido a Deus. Eu falei, Senhor, eu gostaria muito de quando eu chegar no céu, eu pudesse ver o fruto do trabalho. Eu pudesse ver pessoas que, através de mim, conheceram ao Senhor, que eu evangelizei, que aceitaram Jesus comigo. E eu fiz esse pedido a Deus. Só que para eu poder ter esse pedido, talvez aí realizado pelo Senhor, primeiro eu preciso chegar no céu e continuar fazendo a obra. Então, tem um hino que eu gosto muito que fala: posso eu, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Então, nós não podemos nos acomodar e estarmos de mãos vazias. E quando a gente fala de mãos vazias, a gente está falando do ID. A gente está falando de pregar o evangelho. E hoje eu entendo que o YouTube, para mim, é uma ferramenta de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de alcançar vidas. E às vezes eu tenho muito mais visualizações de pessoas que eu não conheço, que não são inscritos, do que das pessoas que me conhecem pessoalmente, que convivem comigo. Então, em tudo Deus tem seus propósitos, em tudo Deus está no controle. E eu sou muito certa disso, que Deus está no controle, e talvez eu venha chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar, e isso é para a honra e para a glória do Senhor. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês, espero que vocês tenham visto o último vídeo, que foi gravado na minha igreja, na minha congregação, que o Senhor permitiu que eu tivesse ali a oportunidade de falar da sua palavra. Então, é o vídeo anterior a este, compartilhe, né, como eu falo para vocês, se inscreva no canal, isso é muito importante. Mas, se alguém puder compartilhar um testemunho que seria essas quase 10 mil visualizações que eu tenho, se alguém voltou para o Senhor, se alguém aceitou a Jesus, se alguém se reconciliou com o Senhor, vai ter valido a pena todo esforço, vai ter valido a pena todos os momentos que eu passei, as horas que eu passo estudando, meditando, orando, buscando, e vai ter valido a pena. Então, realmente, eu louvo a Deus por essa ferramenta, por você que está me acompanhando, apoiando o meu trabalho, me assistindo, deixando uma mensagem, enfim. Eu somente tenho a agradecer. Livro de Isaías, capítulo 40. Eu tô com essa palavra já há uma semana no meu coração,
e eu quero, já falei até no grupo da igreja, e eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra muito voltada ao final do ano. A gente está hoje dia 28 de dezembro. Faltam aí poucos dias para finalizarmos 2025. E eu quero que você medite comigo, né? Ao longo desse ano, a gente sempre pensa que esse ano é o ano da promessa, esse ano é o ano que vai acontecer tudo que Deus me prometeu, esse ano é o ano que vai acontecer isso, que a gente faz tantos projetos, eu me recordo em janeiro, esse ano, e às vezes não acontece da forma que nós imaginamos. E às vezes nós nos frustramos, às vezes nós nos entristecemos, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite, amém? Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 27, diz assim: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu, no meu auge dos 44 anos, algumas pessoas me veem na rua e falam: Ô moça. Outras pessoas, já com meus cabelos brancos, dizem: Senhora. Eu acho interessante isso. A depender de quem me chama de senhora. A depender de quem me chame de moça. Mas está escrito que os moços e os jovens se fadigam e de exausto caem. Então, eu sendo senhora ou uma moça, eu me canso, eu me fadigo. E talvez agora a gente, nos últimos dias do ano de 2025, do mês de dezembro, nós possamos estar cansados e fadigados. E isso, primeiramente, eu digo que não é nenhum defeito, que não é nenhum problema e que não há pecado nenhum em você estar cansado. Não há pecado algum em você estar fadigado. Hoje nós vivemos um tipo de cobrança de você ser um super crente. E não existe super crente, eu sempre falo isso para vocês, apenas um super Deus. O que nós esperamos e o que eu creio que o Senhor espera é que eu não desista. Mas o Senhor, Ele sabe que eu vou me cansar em algum momento. Por isso, Ele já deixou em sua palavra: Vanessa, quando você se cansar e quando você estiver fadigada, eu, o Senhor, renovo as tuas forças. Eu, o Senhor, transformo o seu cansaço em vigor. E aí, talvez, ao longo desse ano, o Senhor renovou as promessas para você. Coisas que eu tenho promessas de 20, de 30 anos atrás. Estou na igreja já há bastante tempo, mas eu não tenho currículo. Porque o currículo a gente só fica olhando aquilo que nós somos, aquilo que nós já estudamos. O currículo, às vezes, meu irmão, é um perigo na mão de crente. Porque eu viro a profeta velha, que não consigo ouvir o profeta novo. Então, nós temos anos com o Senhor, mas que nada se comparam à eternidade, e eu quero chegar na eternidade. Mas eu tenho promessas de quando eu era realmente uma moça. Eu tenho promessas de próximo do meu batismo. Me batizei no dia 19 de março de 1999. Esse ano eu fiz 26 anos de batismo. Eu tenho promessas de quando eu era essa jovem batizada, de quando eu ainda não tinha me casado, e as promessas ainda não aconteceram. E todos os anos a gente fala: esse ano é o ano da promessa, esse ano é o ano que vai acontecer, esse ano é o ano. E aí às vezes não acontece. E aí quer vir em nós um sentimento de frustração, um sentimento de: Senhor, por acaso o Senhor esqueceste de mim? Senhor, por acaso não foi o Senhor quem disse? Porque aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir.
E aí, às vezes, vem a dúvida no nosso coração. Não sei se já foi no seu, no meu já veio. De será que foi Deus mesmo que falou? Ou foi o homem? Porque se tivesse sido Deus, já teria se cumprido. Mas sabes tu como Deus opera? Sabes tu o tempo do Senhor? Aqui eu também quero compartilhar com vocês o Salmo 40. É um salmo que a gente fala tanto de espera, mas o segredo desse salmo é o tempo verbal. E se você nunca se atentou, eu quero que você se atente. Diz assim, Salmo 40. Esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Como eu disse para vocês, o segredo desse salmo é o tempo verbal, porque está no passado. Diz o salmista: esperei com paciência. Na minha versão, que é Almeida, diz assim: esperei confiadamente, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando eu clamei por socorro. Talvez hoje, no dia 28 de dezembro, você esteja assim, clamando por socorro. Talvez você esteja com um vazio dentro do teu peito e pensando assim: Senhor, mais um ano que eu esperei. Talvez eu esperei aqui, confiadamente, e eu gritei e clamei, e parece que o Senhor não ouviu. Eu digo para você, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando o Senhor está trabalhando, nós não estamos nem sabendo, porque o Senhor está trabalhando em silêncio. O Senhor está trabalhando em questões que nós nem imaginamos, no coração, na mente, nos caminhos, nos projetos. E, meus irmãos, pode ser duro isso, mas Deus não deve satisfação para mim nem para você. Ele compartilha muitas vezes os seus sonhos, os seus projetos, porque Deus não sonha. Os seus projetos comigo e com você por amor. Mas se ele não falar nada, ele espera de mim e de você que nós venhamos esperar confiadamente. E o salmista diz que ele, mesmo esperando com confiança, ele clamou e ele gritou por socorro. Então não tem problema nenhum você gritar por socorro, porque está escrito no livro de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, clamar faz parte da minha vida e da minha intimidade com o Senhor, mas esperar confiadamente também. E ele disse que os seus ouvidos, também no livro de Isaías, não estão agravados, isto é, não estão fechados, nem as suas mãos encolhidas, para que não venha ouvir e me abençoar. Então hoje, no dia 28 de dezembro, o que o Senhor tem para mim e para você é: eu renovo as tuas forças, eu renovo o teu vigor e eu renovo as promessas. Primeiro, o ano não acabou ainda. Nós temos 4 dias e Deus está no controle. Mas se o que Ele te prometeu não acontecer nos próximos 4 dias, Deus renova. E você não sabe o tempo de Deus, mas o que nós sabemos é que o tempo de Deus é perfeito. E se o Senhor não cumprir na minha vida, nos próximos 4 dias, o que Ele prometeu, em 2026, se eu não estiver no céu com Ele e estiver aqui na terra, eu vou continuar esperando confiadamente no Senhor. Porque eu estou clamando por socorro e eu tenho certeza que Ele me ouviu e vai continuar ouvindo. Então, para você, continua, continua, ei, continua, não desista. E mais uma coisa, José, gosto muito de falar sobre ele, vou preparar uma palavra sobre José. Mas algo que me chama muito a atenção na vida dele é que ele compartilhava demais os sonhos dele.
E ele compartilhou com pessoas que ele achou que iriam apoiá-lo, com seu pai e com seus irmãos. E ainda assim, pessoas ali, da sua parentela, não puderam ter o ouvido sensível para entender os projetos do Senhor. Então, nesse ano, nesses 4 dias e no ano de 2026, fale menos. Eu estou aprendendo isso. Fale menos. Compartilhe menos os teus sonhos. Fale mais com o Senhor e menos com as pessoas sobre os seus sonhos. Então, reserve isso para Deus. Irmãos, irmãs, nem todo mundo está preparado para ouvir o teu sonho. Nem todo mundo está preparado para ouvir o tamanho que Deus quer transformar você. Nem todo mundo está preparado para a vitória que Deus tem para você. Nem todo mundo está preparado para o projeto que Deus tem para você. Nem todo mundo está preparado para o projeto que Deus tem para mim. Nem todo mundo está preparado para o que o Senhor falou que vai fazer na minha vida. Mas eu estou confiando e esperando no Senhor. Que Ele venha renovar as minhas forças e as tuas forças. Se não nos falarmos mais este ano, não sei se eu vou gravar ainda esse ano, mas obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por você estar aqui comigo, por você me ouvir, por você orar por mim. Eu preciso das suas orações. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim no ano de 2025. Continue esperando confiadamente, porque o Senhor hoje, amanhã, depois, vai continuar renovando as tuas forças. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Um ano de 2026 com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Fale menos, ore mais, fale mais com o Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.